Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer um tutorial diferente aqui nesse canal. Hoje a gente vai pintar e aprender textura, então eu vou começar fazendo aqui a minha raposinha. Eu vou fazer o passo a passo com vocês bem devagar, tá? Então, eu espero que vocês tenham paciência com esse vídeo, porque nesse vídeo eu realmente tirei para ensinar vocês mesmo a textura mais realista. Eu vou começar com a 122 da Shinrui, que é uma caneta mais laranja, tá? Vocês vão ver que eu vou pintar toda a minha raposinha, evitando tirar a ponta, mas mesmo assim, essa caneta, você tirando a ponta e voltando, ela não mancha, tá? Uma diferencial da Touch, porque a Touch, ela mancha se você tira, mas a da Shinrui, ela te dá o tempo de você vir ainda e colocar. Depois eu vou pegar a 98 para fazer a parte das orelhinhas, né? Essa parte externa das orelhas e a parte da patinha, porque a raposa é dessa cor, né? Pelo menos as que a gente conhece. Vou vir com 29, que é tipo um tom de pele. Vou pintar a parte do rabinho, a parte onde fica a boquinha e das orelhinhas. E aí, depois disso, a gente vai voltar com uma tonalidade 122 de novo, porque eu vou fazer a sombra. Aí, essa raposinha, ela já secou, então eu tô voltando pra fazer sombra com a mesma cor que eu pintei ela, tá? Pra fazer o sombreado, pra depois a gente fazer degradê com outra tonalidade. Então, eu espero secar, é muito importante, e depois vocês vêm com a mesma cor pra ir fazendo sombra. A gente precisa da sombra pra dar profundidade. Quando a gente quer um desenho mais realista, a gente precisa fazer isso. Aí, vocês vão vendo que eu vou voltando com a 122, às vezes até mesmo no lugar onde eu já passei, onde eu já fiz a sombra, que é pra fortalecer a cor. Ó, agora é o importante, porque agora a gente vai começar a fazer os pelinhos. A pelagem, pra gente fazer, a gente vai deixar a mão leve e vai ir puxando, como se fosse o pelinho mesmo da raposa, sabe? Eu vou indo no sentido, num sentido só, pra não me perder, porque senão você se perde e o pelinho acaba perdendo esse movimento. Deixa a mão leve, tá? Porque o importante é a mão leve, ó, quase não encostando no papel, e vai só puxando, como se você estivesse puxando fiozinhos de cabelo mesmo, que é pra fazer o movimento do pelo, tá? E, gente, isso é prática. Deixar a mão leve é realmente prática. Eu vou fazendo toda a parte da pelagem no rostinho, no corpinho. Em seguida, eu vou pegar a 103, também da Shinrui, e eu vou vir também fazendo por cima do 122, reforçando a cor da pelagem. Porque a raposa, né, a pelagem dela, ela tem vários tons. Então, é um laranja mais claro, um laranja mais escuro, ela é meio acobreada, né? Então, para dar esse efeito mais realista na pelagem, a gente precisa vir com um tom um pouquinho mais escuro que esse 122 que a gente usou. Então, é importante que a gente venha fazendo com os tracinhos bem leve, lembra? Mão leve. É a mesma coisa que você fazer, que nem eu falei, fiozinhos de cabelo. Então, você vai só puxando, encostando bem de leve, assim, a pontinha, ó, e puxando, tá vendo? Assim como eu estou fazendo no vídeo. E não é um bicho de 7 cabeças, é só prática mesmo. Antes de você fazer essa pintura, eu até indico que você vá num papel e você faça as risquinhas para você poder ver se você consegue deixar a mão leve para ir treinando já, sabe? Então, você pode fazer isso nos ursinhos, você pode fazer isso no cachorrinho, essa pelagem você pode fazer em qualquer bichinho que tenha pelo, né? Então, é legal para você aprender por conta disso, porque você pode fazer essa textura em qualquer outro bichinho. Depois disso, eu vou reforçar a sombra com a 103, que é muito importante para a gente poder ter esse efeito de degradê. Em seguida, eu vou pegar o lápis da Kaluro 24. Dessa vez ficou bom. Dessa vez apareceu, eu não dei mancada com vocês. Dessa vez eu consegui fazer a numeração aparecer. E aí, eu vou vir, ó, fazendo tracinhos, puxando também. Gente, eu gosto de misturar essa textura mista de marcador com lápis de cor, porque dá um efeito mais realista, tá? Então, é importante vocês virem com lápis de cor. Esse daí é um laranja cobreado. Eu deixei o vídeo na íntegra aí pra vocês, que é pra vocês realmente ver como faz, tá?
Deixa a ponta do lápis fina, porque precisa tá fininho para a pelagem ficar bem realista. Em seguida, eu vou vir com o marrom 166, esse é um marrom bem escuro, com a ponta bem fina. Eu vou reforçar para começar a escurecer a pelagem dessa raposa. Porque é importante quando a gente vai fazer efeito de cabelo e pelo, a gente vir com várias tonalidades, né? Por exemplo, do animal, do cabelo e etc. Porque isso passa realismo. Quando a gente quer fazer algo em 3D, a gente precisa construir volume. E é assim que a gente faz o volume, tá bom? Várias camadas de várias cores. Então, começo com mais claro, depois vou indo pro intermediário, médio e mais escuro. Então, esse marrom, eu vou jogando ele mais nas laterais, não vou espalhar ele pelo corpo inteiro dela, preencher ela inteira, mas por algumas partes do corpo, pra gente poder ter volume e sombreado nessa raposa. Vocês vão ver que aí, aonde eu fiz essa sombra laranjinha, eu reforço com um pouquinho do marrom, pra gente poder ter uma sombra mais escura, porque aí ela é uma dobrinha, né? Ela tá deitada, então vai fazer uma sombra mais escura. Então, é importante que a gente venha fazendo esse sombreado mais escuro, onde ela tá mais fechadinha, mais, né, acolhidinha. Em seguida, a gente vai começar a fazer o sombreado no rabinho, na parte clara. Eu vou vir com a mesma cor que eu pintei o rabinho, lembra que eu já falei isso pra vocês? Eu volto com a mesma cor, faço um sombreado, pra em seguida voltar com uma cor um pouco mais escura, que é a 21, e passar por cima dessa mesma sombra que eu fiz, ainda mesclando com a 26. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo um degradê, porque como ela ainda tá molhadinha, eu consigo fazer a tinta se espalhar e se misturar. Então, eu jogo 21, depois eu venho com 26 por cima, e ainda com a tinta molhada, ela vai se espalhando e fazendo um degradê, como se fosse uma aquarela, como se fosse um guache, tá bom? Como é tinta, elas se mesclam muito bem. Depois disso, gente, a gente vai começar a puxar os pelinhos no rabo. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o número 26 e fazer a pelagem, começar riscando a pelagem. Então, você vai fazer toda a parte da pelagem e vai fazendo os tracinhos com a mão bem leve, tá? Lembra de deixar a mão leve. Em seguida, eu volto com o terracota, vou fazendo a parte do sombreado ali na boquinha, mas também vou usar essa mesma cor para começar a puxar a pelagem. Por cima dessa pelagem que a gente já fez com o número 29, tá, gente? Perdão, não é 26, é 29. Mas aí, a gente vai fazendo o sombreado, coloco o 29, depois o 21, e aí, depois disso, eu vou usar essa mesma cor, a 21, pra fazer a parte dos pelinhos, tá? E aí, eu vou fazendo a parte da pelagem e o sombreado. Aí, na boquinha, ó, vocês vão vendo que eu vou colocando também a parte do pelinho. Vou vindo com o 21 agora com a mão bem levinha, assim como eu falei pra vocês ali em cima na parte da pelagem laranja. É a mesma coisa, tá, gente? É importante deixar a mão leve. Então, testa num papel à parte pra você poder fazer a pelagem com a mão mais levinha, porque aí você não vai com tudo. Se você tiver a touch, eu acho que é melhor, porque a Shinhui, ela tem a ponta muito mole, então você não tem tanto controle. Em seguida, eu vou começar a vir com a 140, que ela é um rosé, e aí eu vou fazer também a pelagem pra gente mesclar aí, porque aí, gente, é um bege, né? Então, a gente precisa que seja mesclado, né? Depois disso, eu vou vir com a cor 29 e vou passar no rabinho quando já tiver seco. E vou vir com essa cor da Calur pra gente puxar a tonalidade do rabinho, que são os pelinhos, tá vendo? Então, deixa também a ponta fininha, que é importante pra essa parte da pelagem, tá? É muito importante. Então, aponta esse lápis e começa a puxar a pelagem com o lápis de cor. Então, depois que tiver seco, não vai me fazer isso com essa parte molhada ainda de caneta, porque senão vai virar meleca. Então, é importante que você deixe secar. E aí, agora, a gente vai vir com esse marronzinho, né? Marronzinho não, amarelo, que ele é um mostarda. Vou puxando a pelagem e depois eu vou vir com 34 da Calur, que ele é um acobreado.
E vou também deixar a pontinha fina e começar a puxar a pelagem do rabinho, tá? Gente, como eu disse, não é difícil, eu tô mostrando pra vocês o passo a passo, que realmente foi o que eu fiz. Vou até deixar uma imagem aqui pra vocês, que foi uma outra pintura que eu fiz, onde eu testei essa textura. Em seguida, eu vim com 166, que é um marrom mais escuro, que foi o mesmo marrom que eu usei ali pra fazer a parte da pelagem, tá? Então, como eu disse pra vocês, eu testei primeiro essas texturas que eu trouxe pra vocês hoje, pra ver se realmente ia ser uma coisa legal pra ensinar. E realmente eu gostei do efeito que ficou a pelagem da raposinha. Eu acho que ficou muito realista e eu ainda não tinha visto essa textura em nenhum lugar. Então, eu fiz conforme eu faria mesmo se eu estivesse fazendo desenho com grafite, lápis grafite, tá? Então, eu vou fazendo com o marrom mais na parte externa do rabinho dela ali, mais na ponta do rabinho, tá vendo? Aí, eu vou riscando ali só na pontinha do rabo e deixando a parte mais, entrando ali na parte do rabinho mais no meio dessa parte bege, um pouquinho mais claro, pra ficar uma sensação de iluminação. Faço na boquinha também, porque ali ela tem pelinho, tá? E depois disso, eu vou fazer uma sombra na patinha dela. Então, eu vou usar o mesmo marrom e vou começar a esfumar. Então, esse daqui eu já ensinei pra vocês no vídeo anterior, que é onde eu começo pressionando mais o lápis e vou soltando a mão pra fazer o degradê. Puxo uns pelinhos aí também na patinha dela, e agora eu vou pegar a caneta branca 08 e vou começar a fazer a parte do brilho dos pelinhos, porque a raposa também tem, além do brilho, uns pelinhos branquinhos também misturado, né? E é isso, gente, que faz a gente obter uma sensação de realismo no nosso desenho, né? A mistura da luz e da sombra. Agora, a gente tá colocando a parte branca para iluminar a pelagem, e isso cria uma sensação de volume, traz o desenho pra frente, né? Parece que o desenho tá mais vivo, que é a parte do brilho. E aí, a nossa raposinha tá pronta, mas ainda não acabou. Agora, a gente vai de textura de graminha. Então, eu vou pintar com 173 toda a parte da minha graminha. Gente, eu falei, hoje eu termino esse vídeo. Foram 6 horas gravando esse vídeo. Mas eu queria muito trazer um conteúdo melhor pra vocês. Então, eu quis trazer essas texturas pra vocês. Então, depois que secou essa parte da graminha, eu vou pegar o 175 e vou começar a fazer a parte da onde eu acho que seria o sombreado, né? Da onde eu acredito que eu queria a minha iluminação. Então, eu queria fazer a parte aí onde a raposinha tá deitada, fazer uma sombra, né? Pra realmente aparentar que ela está deitadinha e está fazendo sombra. Ter uma dimensão nesse desenho. Então, eu vou pegar o 175 e a mesma cor que eu usei pra pintar a graminha aí, eu vou pegar o 173, que é a mesma cor que eu usei pra pintar tudo. E vou ir mesclando, jogo o 175, pego o 173 e passo por cima. Em seguida, eu pego o 42, que é um tom mais escuro. Inclusive, essa minha caneta foi de arrasta, gente, hoje ela morreu. Acabou a tinta dela, porque ontem e hoje eu usei muito essa cor. Infelizmente, eu percebi que a Shenhui também tem um grande problema, que é pouca tinta na caneta. O negócio é juntar dinheiro um dia e comprar uma Uhuhu, gente, porque a Shenhui e a Touch, as duas, vêm com pouca tinta, muito triste. Fiquei muito triste, porque é uma cor que eu uso muito. E aí, eu venho passando a 42 e vou mesclando com a 175. Como eu disse pra vocês, eu deixo as canetas destampadas, que é pra eu poder ficar indo e vindo com elas e poder mesclar antes que elas sequem. É isso que dá essa textura de que parece que eu pintei com guache, com aquarela. Porque enquanto a tinta tá molhada, você consegue mesclar. Se ela seca, ela vai ficar marcada. Então, esse é um problema só se você deixar ela secar. Mas nada que você venha e deixe úmido de novo com a tinta e venha passando a outra cor, tá bom? Vou pegar o 173 e vou passar tudo de novo depois que essa graminha secou. Então, gente, toda vez que você vai passar a primeira cor por cima para mesclar tudo, você tem que esperar secar, porque senão vai virar uma bagunça e vai acabar manchando o desenho. Agora, espera um pouquinho que eu vou voltar
fazendo o pontilhismo, que é isso que deixa uma sensação de realismo na graminha. Então, eu vou pegar, fazer pontinhos. Gente, deixa a mão bem levinha, porque o truque é esse, deixar a mão leve. Se você tiver com a touch, você tem controle maior, porque a ponta dela é mais firme. Se você está com uma Shinrui, que tem a ponta mole, né, que ela é uma ponta pincel, você precisa deixar sua mão bem firme. Então, eu vou pegar a 42 e vou voltar com essa cor escura, fazendo pontinhos. Isso vai fazer com que eu já passei, já fiz uma sombra por baixo, certo? E o pontilhismo, ele vai fazer melhor a transição de uma cor para outra. Aqui nesse canal, a gente fala muito sobre transição de cor, né? Então, vocês já viram que eu tenho uma mania muito grande de ficar fazendo degradê e transição nos meus desenhos. Então, para ficar legal, você precisa fazer a pontinha bem pequenininha. Volta com 175, que é a cor intermediária. E aí, a gente vai fazendo pontinho em cima desse pontinho escuro e subindo um pouquinho mais pra gente fazer transição de cor, tá? Então, a gente vai na maior paciência. Nesse momento, você esquece dos seus filhos, você esquece do seu trabalho, você esquece das suas contas, você esquece da sua dívida, você esquece dos problemas do seu país e pensa somente na sua pintura. Gente, para fazer pintura assim, que é mais realista e mais trabalhosa, você precisa estar de bem com a vida, que senão não sai legal, tá? Em seguida, eu vou fazer aí do outro lado, né? Fazer um pouquinho mais rápido, eu avancei, esperei secar, volto com 173, que foi a primeira cor usada, e passo em tudo. Isso vai fazer com que a cor se mescle e fique uma coisa só. Embaixo eu vou pintar com a mesma cor, tá, gente? Que é o 173. Toda a parte da folhagem aí embaixo, eu vou vir com 173, porque é uma cor que eu escolhi, porque eu acho que ela passa uma sensação de cor mais realista, né? Cor de grama mais real. Vou vir com 175, que é a mesma cor que eu usei, e depois o 42, tá? Eu dei um zoom aqui pra vocês entenderem melhor como que eu faço essa parte, tá, gente? Deixa a mão bem levinha, ó, e vem só pontilhando. Com essa caneta, que é a Shinrui, ela é um pouquinho mais chatinha de você fazer isso, porque se você bobear, ela faz um pingão. Então, você deixa a mão bem levinha. Com a touch, eu acho que é um pouco mais fácil, porque a touch tem a ponta mais precisa, né? Então, você consegue fazer os pontilhados de um jeito mais fácil, tá? Mas você vai deixar a mão bem levinha, ó, só relar mesmo no papel, tá vendo? Pra fazer esses pontinhos, pra ele poder dar um efeito de graminha mesmo mesclada, pra poder fazer uma transição aqui de verde escuro pro verde médio, tá? Esse efeito que eu tô fazendo é pra dar um efeito realista na grama. Então, aqui nessa parte, você só vai deixar a mão mais levinha, ó, pra fazer esses pontinhos. E depois você pode fazer uns pontinhos aleatórios na grama. Não precisa fazer sempre no mesmo lugar, porque a grama, ela não é do mesmo jeito, né? Ela é aleatória. Então, você vai fazer uns pontinhos, deixa a mão leve, vai fazendo esse pontilhado, tá? E aí, primeiro, eu vou fazer toda essa parte com a parte das canetas marcadoras, pra depois voltar com a caneta não, com o lápis de cor. E aí, eu vou usar o lápis de cor da mesma cor que eu usei aqui das canetas, tá bom? Agora, a gente vai pra moitinha aí do lado, né, fazendo a mesma coisa. E vamos pintar a nossa máquina de lavar, né, gente? Eu achei essa ilustração muito bonita, gente. Esse livro tem ilustrações lindas. É o Into the Garden, da Kokoyu, tá? Vou deixar aqui pra vocês o link da Shein, porque eu não achei na Shopee esse livro. Achei outros livros da Kokoyu, mas não achei esse. Então, eu vou deixar o link da Shein, que foi onde eu comprei. Vou vir com 68 ou é 58, eu não consigo enxergar daqui. Mas eu vou vir com... é 58. Eu vou vir pintando a lateral da máquina, tá? Pra deixar mais escuro, que é onde tá pegando menos luz. E eu vou pintar a parte de cima com a 179. Depois disso, eu vou pegar e vou começar a fazer sombreado do mesmo jeito que eu fiz ali nos arbustos. Eu vou pegar a 179 e esperar secar, tá? Primeiro, depois eu vou vir com 58
E a gente vai mesclando, 79, 58, 79, 58. Por quê? Porque é isso que a gente vai fazer como sombra, né? Então, depois disso, eu vou pegar a 61, que é uma cor mais escura. Aonde eu vim com o 58, eu vou vir com esse 61 e vou mesclando 61 com 58. Uma cor mais escura com a cor intermediária do lado da lateral da máquina, que é onde eu pintei. Então, eu vou usar a mesma cor que eu usei para pintar toda a máquina para ajudar a mesclar essa cor mais escura. E aí, vocês vão percebendo que o degradê vai nascendo. É aquilo que eu já expliquei para vocês. Enquanto tá molhado, é mais fácil de trabalhar. Então, secou, vem e faz de novo. Secou, vem e faz de novo, tá bom? Não tem truque. E aí, depois disso, né, que você já veio, fez toda a parte da sombra, do sombreado, você vai puxando, né, a sombra para ficar esfumado. Eu gosto de fazer esse efeito porque eu acho que fica bonito. E como eu disse para vocês, eu quero que a transição fique bacana. E para a transição ficar legal, é necessário que você vá e volte com a cor várias vezes. Então, eu começo com uma cor média, né, que é a cor 58, depois eu venho com a 61. E esse é o truque, gente. Assim, truque, né? Não é bem um truque, mas é a forma como a gente faz para o desenho ganhar vida, né? O sombreamento, como eu disse para vocês, é importante por isso, porque faz o desenho ganhar um pouco mais de vida. Você pode pintar o seu desenho do jeito normal, só pintar ele mais chapado, que não fica feio também. Só que se você quer aprender algumas técnicas diferentes, vai exigir que você tenha paciência para aprender e para fazer, porque difícil não é, tá, gente? É bem fácil de fazer mesmo. Só exige mesmo um pouco de paciência e, né, treino para você aprender a fazer isso. Às vezes eu fico um pouquinho sem paciência também de fazer, gente, porque tem hora que você tá fazendo isso aqui, você tá na santa paz. Mas se você tiver em casa com bastante gente falando, gritando, ou se sua cabeça estiver cheia, nem se arrisca a fazer, porque acaba que você fica estressado, né? Se não sai do jeito que você quer. Eu normalmente uso muito isso daqui para me relaxar, né? Porque a pintura me relaxa bastante. Então, mesmo que eu tenha levado 6 horas para fazer essa pintura, eu não senti essas 6 horas, porque realmente foi algo assim muito relaxante. Eu fui fazendo, assistindo o meu canal favorito, que é Drag Box, né? Que eu sou apaixonada pelos meninos, então eu fico assistindo eles, assistindo gameplay, que inclusive, né? Não sei se vocês assistem gameplay, mas saiu Silent Hill F e eu tava assistindo a gameplay enquanto eu pintava, porque eu queria saber se o jogo era bom mesmo. Então, eu tava assistindo várias coisas para poder ir relaxando e pintando enquanto eu fazia essas técnicas, né? Agora, eu vou vir de novo com 179 e o 58, o 61, e aí a gente vai mesclando tudo, gente. Essa parte aí é aquele jogo de luz e sombra, não vai e volta toda hora. Vocês viram que quando secou, eu voltei de novo com 61 ali, né? Porque eu queria realmente que aquilo ali ficasse, desse mais profundidade, eu queria que ficasse com mais sombra. Então, depois que eu fiz essa parte, eu vou vir de novo com o 58, que foi a cor que eu usei pra pintar a máquina toda, e vou pintar tudo. Agora, eu vou pintar tudo de novo, porque eu quero que as sombras se mesclem. E pra se mesclar, eu preciso passar tudo de novo, a nossa cor, né, pra que se mescle e fique uma coisa só, fique tudo muito homogêneo e bonitinho. Aí, nos botões, eu vim fazendo com a 50, tá? E eu usei o vermelho, que é um vermelho carminho, número 11, pra fazer essa parte do botão. E depois eu venho com uma mais escura, que é a número 2, a vinho, pra fazer uma profundidade no botão. Então, pra tudo que eu vou fazer, eu sempre tô usando 2 cores pra poder ter profundidade. Eu escolhi a 52 pra fazer o cabinho da flor. Olha só como até parece que foi rápido, né, gente? Mas não foi não, tá? Demorou bastante. Eu vou fazer o caule da flor, né? E depois eu vou pintar ela de amarelo, que foi a cor que eu escolhi. Vou vir com a número 31, que é um caramelo, um cor de terra. Nossa, gente, cor de terra não, gente. Pelo amor de Deus, isso é um mostarda.
Eu vou vir com mostarda, eu vou vir depois com 37. E, gente, é sempre a mesma coisa, tá? Eu vou passar o mais escuro lá no comecinho pra dar profundidade, depois eu venho com o amarelo e passo tudo de novo por cima, porque isso faz com que a cor se mescle. Então, é sempre essa regra. Quero dar profundidade, vou fazer a sombra com uma cor mais escura e depois eu vou voltar com a mesma cor que eu pintei a base do desenho, passando por cima, para que crie uma cor homogênea, fique tudo mesclado, tá bom? E é o que eu vou fazer nessa florzinha. Vou vindo com o amarelo e o mostarda, o amarelo e o mostarda. E isso vai fazendo com que o desenho crie profundidade. Essa flor, gente, ficou muito bonitinha, eu gostei muito do estilo que ela ficou. Só que aí eu achei que ela ainda não estava boa. Então, eu peguei o 102 e vim por cima, só bem no comecinho mesmo da flor, pra vir por cima do mostarda. E depois eu peguei o mesmo mostarda, que é o 31, e fui passando por cima do 102. Então, as tintas estavam molhadas, automaticamente elas se misturaram. E ficou uma cor bem legal. Ó, dá pra perceber que o desenho já cria uma profundidade ali, já cria volume, né, que é o que a gente quer. E aí, depois disso, eu passei o amarelo em tudo. Aí, depois que secou, tá, gente? Toda vez que você fizer essa técnica, espera secar um pouco, porque senão a tinta fica manchando e é capaz de rasgar o papel, tá? Aí, eu vim com a 50, de novo passando ali, ó, pra fazer uma sombra, tá? E, como eu disse pra vocês, é o sombreamento e a luz que traz vida pro desenho. E aí, depois eu vim com a 53, porque eu queria que desse mais profundidade na sombra. E aí, depois eu vim pintando com a 17, essa florzinha. Com a 198, eu fui fazendo sombras, tá? Então, é a mesma regra. Vai com a cor principal, depois passa uma mais escura, depois espera secar, vem com a principal de novo. Aí, vocês viram que eu fui mesclando com vários tons de rosa, eu usei 3 tons, o outro tom era 98. Agora, a gente vai pra parte da folhagem. Eu vou pegar o 175, que é a mesma cor que eu tô usando na parte da grama, em toda a parte de folha. Vou fazer com a mão bem levinha, eu vou puxar tracinhos assim, ó, porque essa ponta, ela é chanfrada não, é pincel, então eu consigo puxar. Vou voltar com a 42 e a gente vai mesclar a 42, que é um verde musgo bem escuro, com a 175. Nessa hora, a minha caneta morreu. Ela já não aguentava mais, coitada, porque eu já usei muito ela. E simplesmente ela me deixou na mão. E aí eu tive que apelar pra Touch depois, porque era a única que eu tinha com a mesma tonalidade. Então, ainda bem que eu ainda tinha. E depois que ela secar, eu venho com o 173, passando por cima de novo de toda a folhagem, tá? Mas, como eu disse, espera secar. Vou vir com 108 depois que já tiver sequinho e vou começar a puxar os veinhos, como se fosse veias na folhagem. Porque as folhas, elas têm esse desenho de veia, se você pegar ela de perto, você vai ver que ela tem essas veinhas, esses raminhos. Então, eu vou desenhar isso em toda a parte da folhagem para deixar essa folha mais realista. Então, eu vou puxando bem devagar. Lembra de apontar o seu lápis, tá? Deixar a ponta dele bem apontadinha para poder puxar esses tracinhos, eles ficarem fininhos. Ele não pode ficar grosso, senão perde a naturalidade da folha. Em seguida, eu vou pegar o lápis e vou começar a passar por cima de toda aquela cor que eu já tinha feito com o marcador e vou começar a esfumar com o lápis de cor. Lembrando que esse lápis de cor tem a mesma tonalidade das cores das canetas que eu usei, tá? Não dá pra ser um outro tom de verde, senão vai perder completamente essa questão da folha parecer mais realista. E aí, gente, eu vou fazer isso em toda a parte das folhas, tá? Não tem mais truque, é só realmente vir fazendo toda essa parte da textura. Vou pegar o 110 e vou começar a pintar a parte da máquina, aonde eu já tinha feito também sombreado. Como eu queria que esse degradê ficasse mais vivo e mais bonito, eu comecei com lápis de cor mais claro e depois eu vim com esse mais escuro, que, se eu não me engano, ele é o 128
da Kalur, que é um verde água mais escuro, porque eu queria uma sombra mais intensa ali e queria que ele ficasse com mais volume nessa parte. Então, eu vim usando o lápis de cor. É uma técnica que eu gosto muito de usar e eu acho que deixa muito mais bonito o desenho. É a mesma coisa que eu vou fazer ali na lateral. Agora, com 0,22, eu vou vir pintando toda a parte da flor e esfumando, lembrando de sempre deixar a mão mais pesadinha na onde tá mais escuro e ir soltando a mão, deixando mais leve na parte mais clara, tá bom? E em seguida, aí eu vou pegar a cor número 70 da Shinhui e vou fazer a parte do céu. Aí, nesse céu, ele não tinha nenhum tipo de quadrado, nem nada. Eu que desenhei mesmo com a própria caneta. Vou preencher todo o céu e depois disso, eu vou pegar o número 66 e vou fazer a parte de baixo. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu vou fazer a parte da água aí. Então, eu vou passar esse azul por cima de toda essa parte que eu pintei. Mas, em algumas partes, eu vou deixar sem. Vou pegar a caneta número 10 da Jelly Roll e vou começar a fazer um rascunho aí. Na verdade, gente, eu ia pintar com ela essa parte, só que ela não aguentou, coitada, porque ela já tava meio que falhando aí nessa parte. E aí, eu só fiz o desenho da água, porque eu queria que a máquina tivesse dentro da água, sabe essa parte? Então, eu vim com a caneta acrílica branca e vim desenhando como se fossem os movimentos da água. Não tem dificuldade nessa parte, você só vai fazer mesmo os movimentos da água, né? Tipo, como se estivesse se mexendo e ao mesmo tempo já criando bolinhas de arco branco, né? E fazendo as bolinhas, gente, realmente não tem muito, assim, dificuldade nessa parte. E aí, eu vou voltar com a caneta branca, de novo, e vou fazer aí embaixo a textura que eu costumo fazer na água, que é como se fosse raiozinhos, como se fosse o reflexo da água lá em cima, sabe? Batendo no chão. É isso que eu vou fazer. Com a caneta branca, com a mão bem levinha. A caneta tem que estar boa, tá? Porque senão não vai sair esse risquinho. Então, você vai passando de forma bem leve. E aí, você vai pegar só no encontro de uma ponta com a outra, você vai preencher um pouquinho mais de branco, para poder realmente parecer que ela tá tremendo embaixo d'água, que é o reflexo da parte da superfície, tá? E eu gosto muito de fazer esse efeito porque parece real mesmo, fica parecendo que é o movimento da água lá em cima, refletindo embaixo. E é um dos efeitos que eu mais gosto de fazer em água, gente. Inclusive, eu tenho até um short aqui, onde eu ensino você fazer um outro jeito do movimento da água. Eu vou deixar aqui em cima para vocês nos cards, se vocês quiserem ver, tá? Mas aqui eu ensinei com um pouquinho mais de detalhe. E aí, eu vou fazendo toda essa parte, como se fossem também raizezinhas, mas não é muito bem uma raiz, é realmente uma ondulação, tá? E aí, você vai fazendo o desenho, fazendo com movimentos bem naturais, não precisa ser nada muito certo, porque é o movimento da água, tá bom? E depois disso, eu vou fazer as bolinhas de ar. A bolinha de ar, você vai fazer a bolinha normal, uma bolinha. Eu não gosto de fazer muito redonda para poder parecer realmente que é natural, né? Que é uma bolinha de água mesmo, ela não fica redonda certinha. E aí, eu venho preenchendo essa parte da água do peixinho, fazendo as bolinhas de ar. Ali na água eu quis preencher, né? Onde ficava o desenho da água, ali onde tá o peixinho. Eu tirei o preto e coloquei o branquinho, porque eu acho que fica mais legal. Fiz mais bolinhas de ar. E em seguida, a gente vai pro céu. No céu, a gente vai fazer estrelinhas, né? Eu peguei a caneta branca, fui fazendo umas bolinhas, fui fazendo umas estrelinhas, aonde já tinha, né? Eu só fui preenchendo de branco. E depois eu preenchi as outras partes também, fiz mais um pouquinho de estrela, umas bolinhas para parecerem estrelas mais distantes, né? E no azul escuro fica bem bonito, o efeito fica mais em evidência, né? Fica bem legal. E em seguida, eu peguei caneta de glitter. Ai, gente, eu amo o efeito da caneta de glitter no papel escuro. E aí, eu usei essa caneta da Uhuhu, né? Que vocês já conhecem, já usei no outro vídeo. E aí, eu vou fazer o céu com ela em prateado. Ah, infelizmente, não dá pra vocês verem o efeito que fica no papel, gente. Fica lindo. E a arte tá pronta, gente. Depois de 6 horas... Aí tá a nossa arte, eu amei fazer esse desenho, achei muito criativo.
Nossa, eu amei demais, ficou lindo pra mim, assim, eu adorei. Bom, gente, concluímos a nossa arte. Essa aqui deu trabalho, hein, gente? Bom, mas eu consegui fazer todas as texturas que eu queria fazer pra ensinar vocês. E realmente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque realmente me deu muito trabalho. Mas é isso, tá? Não esquece de curtir, não esquece de seguir aqui o canal, se inscreve pra você poder ter mais tutorial. Eu vou ensinar mais texturas pra vocês, tá bom? E também não esquece de curtir esse vídeo, porque curtindo esse vídeo você me ajuda, o YouTube reconhece que você gosta do meu vídeo e entrega pra mais pessoas, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!